Salve, salve galera! Está começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho, seja muito bem-vindo ao Lucão USA. Como os americanos veem nós brasileiros? Como é que eles nos observam? O que eles pensam a nosso respeito? Óbvio que eu não consigo estar na cabeça de um americano para saber, mas conversando com alguns deles, morando há quase 5 anos aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma percepção, entendo mais ou menos as perguntas que eles nos fazem, o que eles mais se admiram. E eu acho que o que me fez pensar mais nisso foi principalmente o ocorrido, né, do brasileiro que fugiu da prisão lá na Pensilvânia. Alguns americanos, né, que eu conheço, que eu estou tendo um contato ali, me perguntaram algumas coisas com relação a isso, me questionaram algumas coisas. Isso me fez pensar, poxa, é legal falar de um tema sobre como que os americanos nos veem. Talvez você está no Brasil e deve se perguntar isso. Como é que os americanos veem esse monte de brasileiro que mora lá? Existe preconceito? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Não é somente um vídeo onde eu vou falar sobre a prisão desse brasileiro, sobre a fuga dele, sobre a captura dele depois que aconteceu ontem, né? Eu vou explanar mais ou menos esse assunto, mas não é o foco. O foco é falar o que os americanos pensam da gente, beleza? Fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Clica no like, já se inscreve se você não tiver inscrito, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Essa semana eu não postei praticamente porque eu estava doente, tá? Tô melhorando agora. E é isso, vamos comigo. Bom, galera, vamos lá. Não é novidade nenhuma para você que tá assistindo que recentemente, né, dia 31 de agosto, saiu a notícia que um brasileiro que matou a namorada com não sei quantas facadas aí, uma barbaridade gigantesca, foi preso, fugiu da prisão, escalando igual um caranguejo, segundo palavras da própria polícia aqui dos Estados Unidos. O cara passou pela grade, pulou o muro, fez todo o Paranauê, inclusive o guarda, o policial, sei lá quem, o responsável lá de uma das torres de vigilância que deveria ter observado a fuga dele, foi demitido, tá? Nota também da polícia, porque tecnicamente ele teve uma responsabilidade aí por uma falta de atenção. E é óbvio que isso faz com que o nome, né, do imigrante brasileiro aqui seja jogado no ventilador. Considerando que uma notícia como essa teve ali uma repercussão mundial, não somente aqui nos Estados Unidos, tá? Eu vi várias manchetes, várias coisas da Europa, de outros países falando sobre. E o problema é que não tem como, né, gente? Não tem como. Embora, óbvio que ninguém pode generalizar e tal, mas você acha que não fica um sentimento do americano? Imagina um americano que tá lá, que se sente ameaçado porque a polícia emitiu um comunicado pedindo para que as pessoas que moravam ali nas redondezas trancassem suas casas, evitassem de sair, ficassem atentos. Houve toda uma mobilização de mais de 500 agentes, tá? Total ali de polícia, de agente federal e tudo. Até influenciadores digitais foram utilizados para fazer a divulgação. Eu falo meio que rindo assim, mas não é porque eu acho engraçado, não. Eu acho, na verdade, um absurdo. Sabe quando você ri de nervoso? É mais ou menos isso. Então houve toda uma mobilização, além de todos os equipamentos tecnológicos e tal. Eu tô assistindo Prison Break agora. Pra quem assistiu Prison Break, viu lá como é que é a fuga dos caras e tal, a polícia perseguindo, e eu fiquei imaginando um brasileiro fazendo um negócio desse, cara. Aí você acha que, no fundo, não passa na cabeça do americano e fala assim, o brasileiro sai lá do Brasil e vem pra cá pra fazer isso. Imagina o terror que causou ali em volta das pessoas. Um jardim botânico lindo, maravilhoso que tem lá, que é turístico, ficou fechado por um tempo, por conta da polícia querer evacuar realmente o local para que não tenha vítimas, pessoas não sejam expostas a perigos. Algumas escolas das regiões também ficaram fechadas por um tempo ali, enquanto a polícia estava fazendo algumas ações ali, tentando capturar. E foram 13 dias desse camarada fugindo da polícia. A polícia foi atrás de familiares, acho que ele tinha uma irmã aqui, parece, tal, foi uma loucura assim. Eu acompanhei um pouco do noticiário americano para ver justamente o que estava sendo falado. Inclusive, eu postei lá nos stories, mostrei lá algumas coisas assim. Inclusive, tinha uma recompensa de $25 mil. Começou com 10 mil, depois foi para $25 mil. Eles até escreveram o nome do cara lá errado, lá na manchete do jornal. Tudo isso para estimular, de uma certa forma, as pessoas ficarem atentas, observando, porque se elas vissem alguma coisa, tinha um número lá que a pessoa podia contatar diretamente a polícia com informações, e quem ajudasse na captura, né, desse fugitivo
teria essa recompensa de $25.000, dá mais de 100 e cacetadas mil reais, né? E aí é isso que eu falo, gente. Será que no fundo o americano não pensa, caramba, mano, um brasileiro sai lá, isso aqui. Você acha que no meio da comunidade ali, tem uma comunidade brasileira até grande, assim, na região ali da Pensilvânia, vamos dizer assim. Você acha que não queima um pouquinho o nosso filme? É lógico, gente, é lógico. Embora, como eu falei, a gente não pode generalizar, tá? E aí é onde a gente vem para a questão de como que os brasileiros nos veem, como que os americanos nos veem, de uma certa forma. Existe preconceito? Existe, lógico que existe. No Brasil existe, cara. No Brasil existe preconceito de cor, no Brasil existe preconceito de tamanho, existe, de raça, existe, a gente sabe que existe. Não só no Brasil, tá? No mundo inteiro. Então você acha mesmo que aqui não vai existir um certo preconceito? Existe. Agora, o fato de existir, pode ser que seja 1%, 2%, 10%, 20%. Posso dizer que não é uma coisa gigantesca? Posso. A verdade, assim, a grande maioria dos americanos, eles gostam, sim, da gente. Eles gostam da nossa comida. Eles admiram, de uma certa forma, a nossa cultura. O americano que teve um certo approach com o brasileiro, uma aproximação, uma certa aproximação, que teve algum contato, você imagina que lugares como Massachusetts, até mesmo Pensilvânia, Flórida, Califórnia, muitas pessoas estudaram com brasileiros. Alguns tiveram namoradas brasileiros. Tiveram acesso, de uma certa forma, ainda que superficial, à nossa cultura. Não todos, mas muitos deles. Então eles falam sim, pão de queijo, os nossos bolos, os nossos guloseimas, a nossa feijoada. Eu conheci um americano amigo de uma amiga minha, que a gente tem trocado bastante ideia. Inclusive eu falei pra ele pra gente gravar um vídeo qualquer dia. Ele tem uma fazenda muito maneira aqui na Flórida. Quando eu falei pra vocês que eu mudaria pra um lugar onde eu teria um contato muito maior com americanos, muita gente pensou em vários estados. Quando eu falei que era Flórida, aí veio gente falar assim pra mim, pô, você mentiu então, você falou que ia ter contato com americano, não sei o quê. Gente, os Estados Unidos inteiro tem americano. Depende qual bolha que você vai viver. Eu, por exemplo, em Massachusetts, vivia numa comunidade brasileira. Aqui, eu vou participar de um projeto, já estou participando, que é com americanos, 95% são americanos. Vocês vão saber muito em breve, vou gravar vídeo, vou divulgar tudo para vocês aqui certinho. Então, assim, eu tô tendo um contato muito maior, que eu nunca tive antes aqui nos Estados Unidos com americanos. Eu tô conhecendo uma igreja americana para participar, que só teria eu, no caso, de brasileiro. Tem lá algumas pessoas que são hispânicas e tal, mas a igreja em si é uma igreja grande, estruturada, a banda tem até música no Spotify, tem não sei o que, tudo americano. Ou seja, não importa onde você estiver, importa qual bolha você vai se inserir. Então, por mais que tenha muitos brasileiros aqui na Flórida, se você estiver dentro de um grupo onde você vai praticamente conviver ali o tempo todo com o americano, isso é o que importa. Você pode morar num lugar que mais tem americano nos Estados Unidos. Se você viver numa bolinha brasileira, não muda muita coisa na sua vida, você tá entendendo? E eu tô conseguindo captar muito mais isso. Eu vejo que eles têm curiosidade, eu vejo que eles sim demonstram uma admiração, alguns deles têm um interesse real de conhecer o Brasil. Eu vejo que eles perguntam muito sobre a segurança, sobre, tá, mas é seguro mesmo? Não, mas e tal lugar? Eu ouvi tal coisa, não sei o quê. Alguns me perguntaram, você viu o que aconteceu com um conterrâneo seu? E tal, eu falo, misericórdia, não é um conterrâneo meu não. Mas é brasileiro, lá na Pensilvânia e tal. Então, de uma certa forma, eu acho que isso só dá mais força pro cara que não gosta de imigrantes ali em geral, falar, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Isso aí é brasileiro. É isso aí que o povo veio fazer aqui no nosso país. Então, isso com certeza gera uma revolta naqueles que já não gostam. Naqueles que são meio que neutros, já acende uma luzinha de falar assim, tá vendo aí, ó? Brasileiro. Muito embora, gente, muito embora. Tem também americanos que fazem essas barbaridades, matam, isso aqui. Também tem, lógico que tem crimes aqui. Tem americano que foge da cadeia, tirando o cara do Prison Break, não tem tanto. O brasileiro faz umas proezas às vezes, que é o que eu falei, não tô rindo de achar engraçado, não, é de nervoso. Mas isso, obviamente, acaba levando as pessoas, até que de maneira indireta, a pensar, eita, olha aí o que um brasileiro tá causando aqui. Medo aqui na região, escola fechada, coisa turística fechado, tal. Não pega bem pro nosso filme em geral.
Mas o que eu vejo, de fato, é o que eu falei pra vocês. Eles têm interesse na nossa comida, na nossa cultura, eles fazem muitas perguntas, aí alguns deles sempre tem alguma história, eu já namorei uma menina na escola, que não sei o que, a gente ia comer em tal lugar. Lá em Boston mesmo, quando eu tinha a oportunidade de encontrar, conhecer alguém de alguma forma assim, eu via que existia sempre essa curiosidade deles em saber o quão desenvolvido é o Brasil. Eles não sabem nada de geografia, também não sei, sou péssimo em geografia. Nunca gostei na escola, culpa minha, tá? Não culpa a escola não, culpa minha, nunca tive muito interesse. Então, paciência, né? Não me falo isso com orgulho, mas é a realidade. Então eu não sou muito fera aí na geografia, mas eles são zero, eles não têm essa matéria. Já conversei com pessoas que estudam aqui e realmente eles não estudam sobre a geografia. Eles acham que eles são os únicos americanos, de uma certa forma, que são poucos que sabem essa questão de América do Sul, América do Norte e tal. Eles acham que é a única América que existe. Tanto que existe sempre uma tretinha aí viralizada do pessoal, de um brasileiro falando americano, não, mas a gente também é americano, nós também somos americanos, não sei o que, pá. Então é mais ou menos isso que rola. Então eu vejo que, em geral, gente, eles gostam sim, eles entendem sim que o brasileiro contribui para o crescimento, contribui para o desenvolvimento, não só o brasileiro, como outros imigrantes em geral. Na Califórnia, gente, eu fiquei impressionado com a quantidade de restaurantes grandes, restaurantes de redes, restaurantes assim, gigantescos, tipo McDonald's, que tem em vários lugares, não sei o que são de origens mexicanas, colombianas, assim, a quantidade de mão de obra que tem. Aqui também tem, mas é que eu acho que eu senti isso de uma forma tão gigantesca na Califórnia, que eu falei assim, cara, se esses aqui fecham, se esses imigrantes aqui vão embora, que vai ser esse lugar? Um grande deserto, porque a quantidade, a influência que a comida americana em si já tem por conta da comida do México e tal, é absurda. É absurda. E, obviamente, o Brasil faz parte, sim, de uma cultura que veio de fora e se instalou aqui de uma certa forma. Então, tanto de mão de obra, de serviços, de produtos, de coisas, tem, sim, uma influência muito grande. Existe até um projeto do governo de diversidade. Eu não vou falar muito nesse vídeo sobre isso, porque vai ser um vídeo que eu vou trazer um advogado aqui pra gente falar sobre esse assunto que muita gente não conhece. Eu não vou falar nada aqui, tá? Vai ficar aqui, mas existe um projeto do governo onde o governo dos Estados Unidos, ele quer que tenham imigrantes de todos os países aqui. Então existe sim projetos como esse. Agora sim, esse projeto é para trazer gente de todos os países. Então, se é um país que está vindo muito, ele já não tem tanto interesse. Porque, beleza, já tem um monte de brasileiro, já tem um monte de mexicano, já tem... Agora, e chinês, e japonês, e não sei o quê. Então, eles têm esses projetos para trazer todas essas culturas para dentro do país, o que eu acho que é muito bacana. Então, sim, os imigrantes de uma maneira geral, os brasileiros de uma maneira geral, sim, são bem vistos. A maioria da galera que mora aqui nesses lugares tiveram já uma aproximação de uma certa forma com brasileiros. Muitos deles amam a nossa comida, gostam da nossa cultura, têm curiosidade sobre a gente, perguntam muitas coisas, sabe? Não vejo um alto índice de preconceito, de querer distanciamento ou algo do tipo, tá? Se você mora aqui e já teve alguma experiência, tem alguma coisa assim para falar, compartilhar com a gente, comenta aqui embaixo. Mas lembra, gente, preconceito vai ter em todo lugar. Se você é gordo, se você é magro, se você é branco, se você é preto, se você é rico, se você é pobre, em todo lugar vai ter. Por que você acha que não vai ter preconceito para você ser imigrante aqui? Eu conheço histórias de pessoas que falam muito bem o inglês, foram em uma determinada loja e sofreram preconceito a ponto de não quererem atendê-los. Isso é, assim, o extremo do extremo, porque existe aquele preconceito coberto, né? Encoberto, assim, que você tenta fazer a coisa, mas você consegue transparecer que você não está confortável. Agora, o preconceito a ponto de falar assim, não atendo, não vou atender, não quero. Esse seu sotaque aí, então, eu conheço pessoas que passaram por isso. Um estado chamado New Hampshire, que é um estado já que não existe tanto esse estímulo de imigrantes lá, é um estado meio dependente, gosta de ser mais independente aqui dos Estados Unidos. Os caras têm um lema, seja livre ou morra, sabe? Tipo assim, eles é um estado meio diferente. Eu posso trazer algum dia uma história mais detalhada sobre esse estado, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu conto um pouquinho para vocês. Mas é meio que assim, eles têm meio que uma treta, são meio que independentes dos outros estados e tal, é meio que uma loucura assim, sabe? Mas
Enfim, galera, eu acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho do que eu queria falar. É um vídeo rápido pra gente bater um papo mesmo. Agora, se a sua dúvida era, ai meu Deus, será que os americanos, eles aceitam a gente? Ainda que eles não queiram, vão ter que aceitar. Ou atura ou surta, brincadeiras à parte. Sim, eles, em maneira geral, eles gostam sim de nós brasileiros, gostam de outros imigrantes, estão acostumados em alguns lugares, principalmente, a viver com essa diversidade. E isso, vamos combinar, isso é interessante, é que nem a gente no Brasil. Eu lembro que entrou um boliviano uma época na minha sala. Cara, era muito curioso, tipo assim, caraca, tem um boliviano aqui e tal, uma pessoa que fala outra língua, isso aqui. Então gera essa... E aí, o que vocês costumam comer? Caraca, sério, mas e tal coisa? E tarará. Então, inclusive, outro dia eu tava falando sobre a diferença do nosso café da manhã pro café da manhã deles, né? Que a gente acha que o café da manhã deles é muito forte, muito gorduroso. Os caras comem muito bacon, muito ovo, muita salsicha, panqueca, não sei o quê. E joga mel, e joga... Mano, fica muito sinistro. E eu falei, o nosso geralmente é um pãozinho francês, um cafezinho com leite. Óbvio, tem dias ali que a gente dá uma encorpada, tem uma galera que gosta de cuscuz, mas o deles é muito, sabe, muita farinha, muito gordura, muita coisa assim, aí joga caramelo por cima, não sei o que, loucura, batata, os caras comem umas coisas que, sei lá, é gostoso, óbvio, mas como um almoço talvez, não como um café da manhã. Galera, gostou desse vídeo? Um vídeo pra gente bater um papo aí bem leve, bem descontraído, falar sobre a situação aí que aconteceu. Então vocês viram aí que o brasileiro foi capturado, graças a Deus, e a toda a operação que foi feita ali, um drone ali, sensor de calor ali, conseguiu achar ele no meio da mata, pegaram o cara, tá preso, prisão perpétua, esse se lascou bonito. E é o que eu falei, que nós possamos trabalhar mais agora ainda, né? Nós brasileiros estamos aqui, para realmente mostrar que não são todos brasileiros que são assim, e é um fato, qualquer pessoa com um mínimo de inteligência sabe que não dá pra gente generalizar as coisas, beleza? Grande beijo no seu coração, deixa aqui embaixo quais são as suas dúvidas sobre Estados Unidos, sugestões e temas para os próximos vídeos, e com certeza eu trago aqui pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, é nóis, fui, tchau!